noite, irmãos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém. Como já me anunciou, hoje chegamos ao último dia de Semana do Calvário, para a honra e glória do nosso Deus. E a gente tem um tema interessante no finalzinho, no último dia dessa semana de oração. É um tema que é mais do que interessante. Eternidade. É um nome forte, né? Eternidade. Quem não gostaria de ser eterno? Quem não gostaria de viver a eternidade? Bem, a introdução, eu vou contar uma historinha para vocês. Essa historinha ocorreu há muitos e muitos séculos atrás, lá em 1871. Conta a história que em 1871, um rei muito rico estava caçando em um bosque. E nesse bosque, ele encontrou um menino. E esse menino não tinha pai, não tinha mãe e era deficiente visual. Esse rei não tinha filhos também. Esse rei levou esse menino, ele devia ter entre 5 e 6 anos, levou para viver com ele no seu palácio, no seu reino. E chegando lá, esse rei, muito bondoso, um verdadeiro pai, adotou esse órfão cego. E ali, aquele órfão, ele teve todas as regalias, todas as riquezas, todas as maravilhas que aquele reino e aquele palácio oferecia. Então o tempo se passou. Quando esse menino cego, até então, se tornou adulto, aos 20 anos, foi feita uma cirurgia naquele menino. Uma cirurgia experimental. Achavam ali que não ia dar resultado. Só que Deus é Deus. Aquele menino ele veio a enxergar pela primeira vez depois dos seus 20 aninhos. E quando aquele menino, ele voltou, ele começou a enxergar, ele olhou a maravilha daquele palácio. Porque até então ele só sentia, ouvia os sons, o perfume daquele jardim lindo, mas ele não enxergava aquela maravilha. E esse rei, diga-se de passagem, era um rei muito rico. E aquele palácio tinha uma riqueza enorme. E quando aquele menino, não mais menino, agora o homem, abriu os olhos e viu toda aquela beleza, ele deu aquela volta naquele palácio, olhou tudo ao redor, mas ele não contemplou aquela beleza. Sabe para onde ele se dirigiu? Para o pai dele. Ele só tinha olhos para o pai dele, que até então, naquele momento, se tornou pai, amigo e, de certa forma, até criador dele, porque foi através daquele rei que aquele menino voltou a enxergar. Nós, na eternidade, também faremos a mesma coisa que aquele menino fez. Deus preparou e está preparando para nós a nova Jerusalém, com tudo de mais belo que possa existir, que nenhuma mente será capaz de mensurar o tamanho da beleza da nova Jerusalém. Mas nós faríamos como aquele menino, nós vamos contemplar a beleza sim, mas nós vamos dar ouvidos e olho à beleza do nosso Criador. Para a gente entender melhor, vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 22. Amém. Vamos fechar nossas fontes e falar mais uma vez com o nosso Deus. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, a tua palavra é poder. Eu te peço que nesse coração o Senhor nos instrui. Abre os nossos corações para que a gente tenha entendimento da sua palavra. Ô Espírito Santo, seja o nosso professor essa noite. Aqui pedimos uma correção dos nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Lembrando, gente, que aquele menino, ele tinha uma deficiência. Olha o que diz aqui em Apocalipse. Nunca mais
22, 3 e 4. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está escrito o nome dele. Logo mais, gente, nós teremos o privilégio que aquele menino teve depois de 20 anos de contemplar face a face daquele homem que um dia tirou ele daquele lugar de escuridão. E nós teremos a mesma possibilidade, o mesmo privilégio de estar junto ao nosso Deus, para contemplar a beleza da existência dele. A palavra de Deus diz que o nosso Jesus, nós vamos mais tarde ver isso aqui, que o nosso Jesus, ele preparou a cidade santa com as coisas mais ricas que esse mundo pode ter. Só que nós, adentrar as portas daquela cidade santa, nós vamos contemplar também a beleza, mas a beleza maior que nós teremos que contemplar é a beleza do nosso Deus. Amém. Sim, a melhor coisa do céu é que veremos o Senhor. Ali diz, ele terá muitas outras bênçãos para nos oferecer. Você sabe qual é o privilégio que cada um de nós terá, se assim quisermos, contemplar a beleza do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como aquele menino órfão, ele foi grato ao pai dele, que depois de 20 anos, em vez de ele contemplar a beleza daquele palácio, as riquezas que aquele palácio poderia proporcioná-lo, ele simplesmente virou para o pai dele, virou para o rei dele e foi agradecido. E nós, se assim quisermos, vamos também ter a oportunidade e o privilégio gigantesco de contemplar face a face o rosto do nosso Senhor Deus. E mais ainda, nós teríamos o privilégio, igreja, de ter o nome do nosso Deus gravado em nossas testas. Quando nós, e em nome de Jesus, nós vamos ter esse nome gravado, isso vai significar que nós somos propriedade exclusiva do Senhor Deus. Então, para que isso aconteça, é necessário que a gente venha fazer algo para que isso aconteça. Aqui também, falando de eternidade, aqui fala da beleza sem par, que é a Nova Jerusalém. Eu me lembro que o pastor Daniel, uma vez, ele trouxe aqui um slide, lembra? E ele mostrou mais ou menos como seria a cidade santa. E aqui diz exatamente aquelas coisas que o pastor Daniel diz. Diz que o nosso Deus está preparando, igreja, um lugar para a gente morar com Ele, para contemplar sua beleza, um lugar de tremenda beleza. Lá em Apocalipse 21, descreve claramente em detalhes como será a nossa cidade santa. Diz assim, que o tamanho da cidade santa será 12.000 vezes maior que estádio, será equivalente a 2.200 quilômetros de longitude, largura. E lá, esse lugar não será lotado, não terá lotação, porque a cidade santa, esse lugar ímpar que o nosso Deus separou para a gente, a beleza única, ela será maior do que a Índia. Vocês sabiam que a Índia é o país mais populoso do mundo? Então, a cidade santa, a grande Jerusalém, essa beleza ímpar que o nosso Deus preparou para nós, para cada um de nós, para morarmos e contemplarmos a beleza e existência dele, não vai ter lotação, porque o nosso Deus, ele separou tudo direitinho. E também diz que esse lugar vai plairar, vai ser um lugar onde a espiritualidade vai parar naquele lugar, vai como se fosse vento ali naquele lugar. Então nosso Deus preparou um lugar para a gente contemplar ele face a face, um lugar lindo e maravilhoso. Basta que nós queremos estar lá. Dado da dimensão, é um cubo de 2.020 quilômetros, e se a cidade consistisse em diferentes níveis, não sabemos. E se cada andar tivesse altura generosa, a cidade poderia ter de mais de 6 milhões de andares.
Timóteo, 1 Timóteo, amém? Diz assim: a qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem no pleno conhecimento da verdade. Deus, Ele quer, igreja, que cada um de nós seja salvo. Lá na Cidade Santa tem lugar para todos nós, para todos aqueles que serviram o Senhor em espírito e em verdade. Tem lugar. Temos a certeza de que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E ainda, o próprio Jesus afirmou aos seus discípulos que iria preparar um lugar. Jesus afirmou isso, que iria preparar um lugar para cada um de nós. Agora, para que a gente desfrute, para que a gente participe, para que a gente venha ter uma morada eterna, é necessário que a gente siga o quê? Os mandamentos do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia em João 14, de 1 a 3. João 14, de 1 a 3. Amém. Diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estareis vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Jesus a Tomé. Gente, quando a gente fala de eternidade, para muitas pessoas está longínquo, né? Uma coisa que está muito longe. Mas não. A eternidade ela está aqui. Basta que eu e você queira. Para que a gente possa morar na Nova Jerusalém, é necessário que a gente queira. É necessário que a gente siga os mandamentos de Jesus. A eternidade pode acontecer para mim e para cada um de vocês. Como Jesus Cristo disse, que Ele iria preparar um lugar para cada um de nós e que Ele voltaria. E em Apocalipse 21 afirma que Deus preparou lugar para todos, porque Ele anseia morar conosco. Olha que privilégio, como está escrito em Apocalipse 21. Nós temos um Deus todo-poderoso, que Ele quer viver comigo e com vocês. Gente, é um privilégio ter um Deus Santo, todo-poderoso, que anseia por estar morando comigo e com você. Aí a gente pode parar e pensar, mas que Deus é esse? Que quer viver conosco? Nós somos tão pequenininhos, mas sabe qual é a diferença de tudo? É que o nosso Deus, Ele é por amor. O nosso Deus, Ele tem um amor incondicional para cada um de nós. E Ele anseia, como diz aqui na palavra dele, em João, Ele anseia que nós estejamos na eternidade, morando do ladinho dele. Eis o tabernáculo de Deus, que os seres humanos, Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será Deus deles. Está escrito em Apocalipse 13. Nosso Deus anseia, irmãos, que a gente esteja morando do lado dele. Deus, Ele não separou um lugar para mim, um lugar para vocês e um lugar para Ele. Na Nova Jerusalém todos morarão juntos. Na eternidade, nosso Deus, Ele vai estar conosco. E nós vamos ter o privilégio de vê-lo face a face e contemplar a beleza da existência dele. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 3, 14 a 20. Gênesis 3, 14 a 20. Amém? Quem gostaria de ler? Gênesis 3, 14 a 20. Então o Senhor, 3, 14 a 20. Então o Senhor
Eis entre todos os animais selvagens como rastejantes sobre o teu ventre, e comerás por todos os dias da tua vida. Porém, inimizade até aí. Aqui diz claramente sobre o paraíso que o nosso Deus um dia preparou para nós. Por causa do pecado de Adão e Eva, naquele momento, a intenção de Deus foi paralisada. Deus já havia preparado um lugar especial para mim e para vocês. Só que por causa do pecado do homem, só por causa da iniquidade do homem, entrou o pecado. Como aqui está dizendo através da serpente. Naquele momento foi frustrado a vontade do Senhor Jesus. Mas como nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus de bondade, naquele momento foi. Mas Ele, com sua bondade extrema, enviou o seu Filho amado, que morreu por nós, ressuscitou no terceiro dia. E depois da ressurreição dele, nós temos a certeza de vida eterna. Satanás tentou atrapalhar, através do pecado, através da maldade, o plano da salvação. Mas como diz claramente aqui na palavra de Deus, a vontade de Deus naquele momento, a vontade original dele não foi consumada. Mas ele teve um segundo plano. Por amor a mim, por amor a você, Deus, ele enviou seu Filho único, unigênito, morreu por nós, ressuscitou por nós, e o plano da salvação continuará. Aí vocês param e pensam assim, gente, esse é um momento de reflexão, esse é um momento de parar e contemplar esse Deus, e fazer de tudo para estar na Nova Jerusalém, fazer de tudo para estar fazendo a vontade de Deus, fazer de tudo para fugir das tentações de Satanás. O nosso Deus, ele não esqueceu da gente. Lá no passado, Satanás tentou destruir tudo, mas o nosso Deus, com sua benignidade, bondade e misericórdia, ele fez um novo plano. O novo plano foi concretizado através de morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 21, 4 a 5. Amém. Apocalipse 21, 4, 5, diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Nosso Deus, Ele é tão maravilhoso conosco, que Ele nos fez essa promessa. E essa promessa que o nosso Deus fez não foi em vão. Se não existisse o plano da salvação, a gente não teria a vida eterna. A eternidade não existiria em nosso vocabulário. Mas o nosso Deus, com sua tremenda bondade e misericórdia, Ele enviou o Filho dele, morreu, ressuscitou por cada um de nós. Isso não é somente uma descrição, mas uma promessa. Porque depois de afirmar que já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, o próprio Deus deu sua palavra. Como está descrito em Apocalipse 21, 5. Vamos olhar rapidinho. Apocalipse 21, 5. Apocalipse 21, 5. E aquele que estava sentado no trono, disse ele que faz novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque esta palavra são fiéis e verdadeiras. Ao finalzinho aí, ó. E disse-me, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quando Deus, Ele prometeu para a gente que enxugará toda dor, todo plano, toda lágrima dos nossos rostos, toda morte não mais existirá, é para a gente acreditar, porque o nosso Deus é fiel, e o que o nosso Deus diz é verdadeiro. Então que a gente possa colocar isso no coração. Essa sim é uma vida que vale a pena viver. Não vale a pena viver aqui nesse mundo, onde a gente vê todos os dias, a gente ultimamente está entrando nos lares, é doença, é pessoas acamadas, é pessoas perdendo a vida, é pessoas sem esperança.
existe um lar hoje. Não existe um lar onde a gente não entra, onde tem uma pessoa doente, onde não tem uma pessoa que perdeu seus entes queridos, onde a pessoa está sofrendo sentimentalmente, sofrendo por tantos problemas. A eternidade, essa cidade santa onde não haverá nenhum pranto, nenhuma dor, nenhum clamor, nenhum sofrimento, é essa vida que nos interessa sim. E essa vida que vale a pena viver. Não vale a pena viver do jeito que nós estamos. Nós deitamos e não sabemos se vamos acordar. Nós deitamos sã e não sabemos se vamos levantar sã. Nós não sabemos se na madrugada nós iríamos receber um telefonema onde um ente querido nosso foi embora. Essa não é a eternidade que nosso Deus quer para a gente. Deus quer uma eternidade onde teus filhos dele vivam bem, sem dor, sem medo e sem lágrimas. Somente uma linha. Algumas poucas palavras é um oceano de palavras. Uma linha que resume tudo o que significa e o que representa. Uma linha a qual todo homem, mulher e criança recorrem quando as perdas desta vida são maiores do que elas podem suportar. Uma linha quando a mulher chora baixinho ao lado da cama do hospital, do homem que ela amou durante 60 anos e foi embora. Uma linha quando a garota com o rosto destorcido pela dor está ao lado do túmulo do seu pai, que foi morto em combate no Iraque. Uma linha quando a mãe ouve o gemido de seus bebês famintos, com estômagos vazios, sem um lar para onde ir, sem esperança. Uma linha quando a porta da cela se fecha com uma batida, começa o isolamento e a escuridão desce. Uma linha onde as portas da sala da cirurgia são abertas e as terríveis palavras são ditas. Infelizmente, não pude fazer nada. Uma linha quando você ruína tanto a sua vida e já não há mais ninguém para pedir ajuda. Uma linha quando você tenta fazer tudo certo, mas sair tudo errado e alguém ficou ferido de qualquer maneira. É uma linha. Essa linha chama-se Jesus Cristo. Quando tudo na nossa vida está errado, quando os nossos entes queridos vão embora, quando os nossos familiares passam por problema, ou quando a gente mesmo arruina a nossa vida de qualquer forma, de qualquer maneira, a gente só tem uma linha. Recorrer a essa linha. E essa linha é o Senhor Jesus Cristo. Deus sabe o que vivemos, Deus sabe o que passamos, Deus sabe o contexto da nossa história. Deus sabe de tudo na nossa vida. Às vezes a gente acha, a gente tem a ilusão que o nosso Deus nos abandonou, que o nosso Deus não está cuidando da gente devidamente. Eu já, uma vez, eu tenho que pedir perdão a Deus várias vezes durante a minha vida. Eu já cheguei a Deus perguntar, Senhor, o Senhor me abandonou? E às vezes a gente acha que Deus nos abandonou, mas não. A gente é que abandona Deus. Se nós formos fazer uma reflexão, e todo mundo essa semana só falava da ressurreição de Jesus Cristo. Se a gente ia à internet, se a gente ia à televisão, nos lares, estava todo mundo lá falando da ressurreição de Cristo. Jesus Cristo morreu para salvar cada um de nós. Não por mérito meu, não por mérito seu. Não vamos nos enganar. E agora Deus está dando de bandeja para cada um de nós a nova Jerusalém. Amém. Deus está dando para nós o privilégio de morar do lado dele e ter na nossa testa gravado o nome dele como nós, sendo propriedade exclusiva de Deus. Deus, Ele quer que a gente adentre
prometida ou a nova terra? Estaríamos mentindo se a gente dissesse que o primeiro pensamento que vem à nossa mente é a nova terra. Não. Se a gente pega um dinheiro, a primeira coisa que a gente quer é comprar um carro novo, é reformar a nossa casa. Se a gente está cansado, a gente quer férias, mas a gente nunca, o primeiro pensamento é a nova terra. Hoje, igreja, Deus chama você para meditar nessa vida que Ele quer para cada um de nós. A cidade santa, onde poderemos desfrutar para sempre estar acompanhando o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse lugar onde não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem lágrimas. Deus quer que você esteja lá. Ele preparou um lugar para você, mas existe algo que Deus não pode fazer por mim nem por você. Obrigado a estar lá. Deus hoje está de portas abertas. Ele está de coração aberto. A porta da graça ainda não se fechou. Mas cabe a mim e a você querer estar lá. Porque Ele não vai obrigar nenhum de nós. Ele anseia que você esteja lá. Mas é você que tem que decidir ir. Ele já fez tudo. Ele enviou seu Filho a este mundo para que morresse por mim e por você. Jesus venceu a morte. Jesus venceu Satanás. O pecado não está totalmente vencido, mas está quase lá quando Ele consumar definitivamente o nosso inimigo, que é Satanás, o diabo. O Senhor já fez tudo por mim e por você. Basta que você queira estar lá. E Ele está lá, de braços abertos, esperando por cada um de vocês, para enxugar as suas lágrimas, enxugar os seus prantos, e para que a gente possa ter o deleite de deitar com Ele, deitar no ombro dEle, passar a mão no rosto dEle, e Ele dizer para cada um de nós: este é meu filho amado, que eu tanto esperava. Amém? Que o nosso Deus nessa noite, Ele possa reinar definitivamente em nossos corações. Que esse simbolismo da cruz a gente possa levar para a nossa vida e para o nosso coração. Que as pessoas acham que morreu foi um coelho, né? O coelho da Páscoa. Mas não foi. Que morreu